Quais as vantagens de fazer uma viagem teste antes de ir morar definitivamente em Portugal? É disso que eu vou falar hoje. E chegou a hora do seu vídeo semanal aqui do canal Maximizar. Se você está assistindo pela primeira vez, o meu nome é Max, esse é o canal Maximizar que fala tudo ou quase tudo possível sobre planejamento para morar em Portugal. Se você está se planejando, esse aqui é o lugar para te ajudar nessa organização. Bom, eu e a Lívia, a gente recebe muito uma pergunta se vale a pena ir para Portugal antes de ir definitivamente, né? Até porque eu e a Lívia não fomos antes. A primeira vez que a gente foi para Portugal, a gente foi de vez. Só que o nosso planejamento foi tão minucioso, assim, foi tão caprichado e tão bem feito que quando a gente chegou lá parecia que a gente já até conhecia os lugares, né? A gente usava Google Maps, andava aquele vista da rua, ia conhecendo os lugares literalmente, né? Então, assim, pra gente não foi um problema, porque a gente caprichou muito na pesquisa. Mas as pessoas perguntam, Max, eu queria ir antes pra experimentar, pra saber como é, pra sentir o clima. E aí eu pensei, vou gravar um vídeo falando por que fazer isso de repente é uma boa ideia, né? Então, se você tem essa possibilidade, né, de fazer uma viagem antes de ir definitivamente, aqui vão 7 dicas sensacionais para te ajudar quando você estiver lá antes de morar definitivamente. A primeira dica é a seguinte: Portugal é um país pequeno, né, relativamente pequeno. Você consegue no mesmo dia ir de norte a sul do país de carro. Então, indo antes para Portugal para conhecer, te oferece a oportunidade de repente visitar aquelas cidades menores, cidades que de repente você não pensava em morar, mas que não custa explorar, né? E aí, uma vez nessas cidades menores, você vai explorar as opções de lazer, os parques, os restaurantes, se tem praia, se não tem praia, como são os habitantes locais. Você vai andar bastante pela cidade para sentir o clima, ver como é que é a praça, como é que de repente ir na época de algum evento grande para sentir como que a cidade fica num dia de festa. E muitas dessas cidades ficam ali a poucos minutos do Porto, por exemplo. Você tem Aveiro, que fica aí 40, 45 minutos do Porto de trem, né? De carro é mais rápido ainda, 20, 30 minutos. Braga é super perto, Guimarães é perto também. Às vezes são cidades menores que você não tinha considerado, mas você passa um dia inteiro numa cidade, ou um fim de semana, não sei, na sua viagem, e explora bastante para saber se você se sente bem naquele lugar, para de repente começar a pesquisar mais a fundo, né? Uma coisa muito interessante e importante nessas cidades pequenas é verificar como é que funciona o transporte. Porque, de repente, se você não vai ter carro, não vai poder ter carro no início, como é que é o transporte público? Dá para usar pelo menos o ônibus, né, o autocarro dentro dessa cidade? A segunda dica que eu dou para você é a seguinte: independentemente de qual cidade você vai visitar, grande ou pequena, tente frequentar os supermercados. Agora, o que eu quero dizer exatamente com frequentar supermercado? Quer dizer literalmente isso: frequente o supermercado. Faça aqueles cartõezinhos de desconto que a gente fala tanto, né, do Continente. Se você não tem o endereço ou ainda não tem NIF, que se eu não me engano precisa disso para você fazer esse cartãozinho, pega o cartãozinho de alguém que você conhece lá, só para você sentir como é usar, como são os descontos em cada supermercado diferente. Você pode experimentar produtos diferentes, de mercados diferentes, tentar as marcas brancas que a gente tanto fala aqui no canal, para testar mesmo a qualidade. Outra coisa legal é simular uma compra. Assim, você vai no mercado, tenta fazer umas compras semanais aí para experimentar mesmo quanto você gastaria em uma semana. Não confia só no que a gente fala, apesar da gente ter testado, provado várias vezes. Faça você mesmo a sua compra semanal nos supermercados. Com o tempo você vai entender, de repente você vai ficar uma semana, 10 dias. Dá tempo para você sentir como funciona essa variação de mercado, ou como os preços são parecidos de um mercado para outro, ou que produto de marca branca é melhor em qual mercado. É muito interessante frequentar os supermercados no lugar onde você pretende morar. Terceira dica, essa é importantíssima se você está indo com crianças ou adolescentes, é visitar as escolas. Claro que assim, você vai visitar principalmente para tirar suas dúvidas. Vai na secretaria da escola e tira todas as dúvidas que você tiver, aluga o ouvido da mulher lá. Eles gostam de falar, quando eles começam a falar eles se empolgam, então puxa papo, começa a falar, tira dúvidas sobre documentação, tira dúvidas sobre endereço, qual a região que você tem que morar para frequentar aquela escola. Tente sair de lá com tudo resolvido para você já saber como é que vai ser quando você se mudar de verdade. Outra coisa interessante para fazer é visitar a escola assim, de repente nos horários de entrada, saída de alunos. Leva os seus filhos, fica todo mundo ali meio que olhando, observando como é que as crianças ou os adolescentes se comportam, como é que é a entrada na escola, como é que é a saída, até para os seus filhos sentirem aquele clima e começarem a se imaginar vivendo aquilo. É um exercício que pode ser bem interessante. Quarta dica sensacional do canal Maximizar: observar o dia a dia. E quando eu digo observar, é assim, senta num banquinho na praça, perto de uma estação movimentada de metrô, de repente, fica observando as pessoas, os hábitos, as pessoas que passam passeando com o cachorro, catou o cocô, não catou o cocô, os carros pararam na faixa, não pararam na faixa, tem carro estacionado na calçada, todo mundo se respeita, as pessoas são educadas, elas conversam, tenta puxar um papo com as pessoas. A gente tem aquela ideia, eu e a Lívia, de que português era um povo mais assim direto, que não gostava muito de conversar.
essa ideia mudou. Uma vez que a gente está esse tempo todo já em Portugal, a gente percebe que eles gostam sim de conversar, então de repente encontrar com alguém numa pracinha, normalmente os velhinhos gostam de bater um papo, bate um papo, pergunta sobre o bairro, vê os parques, as mães com os filhos e dá uma assim 360 graus, senta ali e fica observando tudo, ouvindo pelo menos durante uma meia hora. É um exercício interessantíssimo. Eu e a Lívia, a gente faz isso ainda. Então, assim, para quem não conhece o lugar, é um exercício ótimo para você entender como as coisas funcionam. Quer uma ideia interessante? Essa pode ser um pouco sofrível, mas de repente vale a pena. Vai no lugar nas finanças ou na porta do CEF, entra ali, fica ali uns 10 minutinhos, vê como é que as pessoas se comportam, como é que elas são atendidas nos serviços públicos. De repente você tem uma imagem muito pior do que é a realidade, ou então a sua imagem mental é muito melhor do que é. Enfim, vai, comprove com seus próprios olhos, entra no serviço público, fica ali um tempinho, conversa com as pessoas, puxa um papo. Outra maneira legal de entender o ambiente, né? Se as dicas estão interessantes, não esqueça de deixar o like aí pra gente, compartilhar esse vídeo com quem também está se planejando para ir para Portugal. E se você ainda não é inscrito e esse vídeo está te interessando, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação de vídeos novos todas as semanas. Partindo para a dica número 5. Essa pode ser bem divertida e envolver a família inteira. Tentem criar hábitos, assim, por exemplo, como se você fosse trabalhar, então você vai sair daquela região, naquela estação do metrô, às 10 horas da manhã. Aí você vai para perto, sei lá, para o centro da cidade, anda um pouquinho, passeia, faz alguma coisa naquela região, volta mais ou menos na hora do rush também, pegando aquela movimentação do transporte público, volta para sua estação de origem, de onde você saiu, desce já do metrô com todo mundo, vai caminhando mais ou menos para a região onde você gostaria de morar, ou onde você está alojado, né? Você pode criar uma rotina de exercício também. Vamos dizer que você gosta de correr na praia, então todo dia, ou pelo menos não precisa ser todo dia, né? Mas umas 3 vezes aí durante a viagem você vai correr na praia mesmo, ver como é que as pessoas se exercitam, ver como é que é a dinâmica, ver se muita gente se exercita. Eu sei que em Matosinhos era super comum a praia, o calçadão ficava lotado de gente correndo, é muito gostoso você ver as pessoas se exercitando e ver como que as coisas funcionam no lugar que você pretende morar. Então cria uma rotina, uma mini rotina assim, né, nos dias que você vai ficar nessa região e tenta se sentir parte daquele lugar, né? Faça tudo como se você estivesse realmente morando lá. Outra coisa interessante, a gente até comentou isso aqui uma vez que a Lívia fez um curso e ela voltava desse curso de metrô sozinha, ela chegava quase meia-noite no nosso apartamento. Então, de repente, seria legal vocês retornarem de algum lugar à noite, depois das 11, apesar de que em Portugal 8, 9 horas já tá tudo meio deserto, mas tenta voltar mais tarde possível, 10h30, 11 horas, volta à noite, anda pela estação, sente o clima, sente realmente se o que todo mundo fala da segurança, vocês vão sentir isso aí. Então é um treino muito bom para se fazer. Penúltima dica, tente não ficar num hotel, ou então num quarto. Num quarto às vezes até dá, mas não é o ideal. No quarto você vai viver um pouco da rotina, mas o ideal é você ficar num apartamento mesmo, alugar no Airbnb ou no Booking, em qualquer plataforma que você possa alugar, mas alugar um apartamento inteiro, por vários motivos. Eu falei agora da compra de mercado, né? Fazendo essa compra de mercado semanal, você realmente, de fato, vai saber quanto você gastou e se o que você gastou foi o suficiente, né? Se a quantidade de coisas que você comprou foi suficiente para suprir aquela semana da sua família. Então você vai poder calcular os ajustes que você vai poder fazer. Você vai entender também um pouquinho mais da dinâmica de um prédio em Portugal. Muitos prédios, aliás, a maioria esmagadora não tem porteiros, né? A gente viu um ou outro, mas só os prédios bem grandes que tinham porteiro, pelo menos em Matosinhos era assim. Como é que funciona o lance do interfone? As pessoas abrem para todo mundo, porque, por exemplo, Matosinhos, muita gente toca em qualquer lugar e as pessoas acham que é o correio que está tocando no interfone, abre a porta. Então pode fazer alguns testes, ver como é que funciona essa coisa de morar num lugar super seguro, que tem hábitos com os quais a gente não está acostumado e estranha no começo. Observar a parte dos correios, né? As caixas do correio dentro dos prédios, os moradores abrindo, pegando, as regras para se frequentar dentro do condomínio, né? As regras do elevador, escada, bicicleta, onde tem espaço para bicicleta, tem garagem, se tem garagem, como é que funciona, tem um controle remoto, é um código que você tem que digitar para abrir, como é que é feita a limpeza no prédio, é semanal, é uma empresa contratada, como é que é a convivência com os vizinhos, a gente já presenciou brigas, a gente já presenciou barulho, como é que vai ser isso? Prestar bem atenção nessas coisas que parecem ser pequenas, mas que com a convivência e com o tempo caindo na rotina, vão ser muito importantes você saber antecipadamente se elas acontecem ou não. E atenção para a nossa última dica, essa é especial, com lembranças da minha linda esposa Lívia. A gente vai falar de novo em relação ao clima, mas a ideia aqui é o seguinte: se você é uma pessoa friorenta, tenta visitar Portugal nessa viagem em teste, né?
no inverno. Assim, a gente aconselha final de janeiro, começo de fevereiro, que é quando a coisa pega mesmo. Tenta visitar na estação do ano que você acha que vai sofrer um pouco por causa do clima. Normalmente é só no inverno, né? O verão dá para levar numa boa, no norte é um pouco menos quente, né? E no sul faz mais calor, então se você vai sofrer com calor e tá pretendendo morar mais pro sul, né, Lisboa, mais pro sul, no Algarve, vai no verão para sentir o poder do verão mesmo. Lisboa fica muito quente, então sente como é que é o verão mesmo. Apesar de não durar muito, pode ser muito quente. De repente você não quer, você está saindo do Brasil porque você odeia calor, você não quer nada de calor, então de repente você vai no inverno no Porto para sentir como é o frio, porque eu adorava frio. Ainda gosto de frio, né? Eu tô um pouco traumatizado, mas eu ainda gosto do frio, ainda curto um pouco, muito mais do que a Lívia. Mas de repente o frio pode ser muito mais do que você imaginou, e você indo naquela época bem fria, você vai sentir na pele, literalmente, se te incomoda a ponto de você repensar e começar a procurar lugares mais no sul. Não ignorem o clima de Portugal. É um dos climas mais amenos da Europa, se não for o mais ameno, mas é o mais ameno da Europa. Não é clima tropical, então essa dica é para quem realmente tem esse problema aí de ser muito friorento ou muito calorento. Tentem visitar na época que vocês menos gostariam de estar lá. E eu espero que você faça uma ótima viagem teste, espero que as dicas ajudem. A gente se vê semana que vem com mais um super vídeo do canal Maximizar. Beijão, abraço, até a próxima.